Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Josué capítulo 3, o versículo 10. Disse mais Josué: Nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgarzeus, os amorreus e os jabuseus. Para entendermos o contexto da ocupação de Canaã, liderado por Josué, logo depois do êxodo do Egito, temos de trazer à mente algumas verdades. Primeiro, quando do envio de uma das pragas no Egito, foi anunciado a Faraó que a terra é do Senhor. Está em Êxodo capítulo 9, versículo 25. O próprio Senhor conta uma parábola sobre o dono de uma vinha, que depois de a plantar, se ausentou, deixando aos cuidados dos seus servos. Ao enviar emissários, e mesmo seu próprio filho, muitos foram espancados e outros mortos, e mesmo seu próprio filho. Aqueles que assumiram a propriedade da terra, eles não queriam pagar aquilo que lhe era devido. Ao que Jesus concluiu em Mateus capítulo 21, versículo 43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Na aplicação desta parábola, temos que Israel rejeitou o Messias. Israel e Jerusalém, por conta de sua atitude, foram destruídos pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. E a igreja assumiu a incumbência de proclamar o reino de Deus. Daí o segundo ponto. Em sendo Deus o dono da terra, ele dá a quem quer. E, em particular, concernente à terra de Canaã, Deus disse a Abraão em Gênesis 15, versículo 13. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Isto Deus falando acerca de Israel indo para o Egito e ali se tornando escravo. Na quarta geração, tornará para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Isto está em Gênesis capítulo 15, o versículo 16. Observe como se ajusta o relógio divino. Os filhos de Jacó desceram para o Egito por causa da fome. Com o tempo, se tornaram escravos. Por causa da opressão, clamaram por misericórdia a Deus. Ao mesmo tempo, em Canaã, viviam os amorreus, acrescentando iniquidade à iniquidade. Quando eles chegaram ao limite suportável por Deus, o Senhor dos Exércitos tira o seu povo do Egito, libertando da escravidão e trazendo-os para ocupar a terra de Canaã, com a ordem expressa de exercer juízo sobre aquele povo iníquo que habitava naquele lugar. Aqui um princípio divino, expressos por Paulo nesses termos. Tu, ó homem, que condena o que pratica tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Romanos capítulo 2, o versículo 3. Os amorreus estavam recebendo o juízo divino de um povo que fora liberto e disciplinado por Deus. Eles foram libertos, Israel, porque Deus os tirara do jugo da escravidão no Egito, por meio de atos poderosíssimos. Israel, sendo liberto do Egito, entraram no deserto e por 40 anos essa geração foi disciplinada por Deus. E não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Está em Hebreus capítulo 3, o versículo 19. Esta geração, na sua incredulidade, morreu no deserto. Uma nova geração se levantou, liderada por Josué, e no poder de Deus se dirigiram até Canaã. Tanto é verdade que eles foram, pelo poder de Deus, numa mente completamente transformada, que nós lemos que quando eles chegaram no Rio Jordão, mesmo
o rio em uma grande enchente, ele se abriu em dois, do mesmo modo como aconteceu com o Mar Vermelho, e o povo passou pelo Rio Jordão em pé enxuto. Isso está em Josué, capítulo 3, o versículo 4. Assim, Deus cumpriu a palavra dada a Abraão. Isto fez com que Israel se tornasse uma nação, testemunhando de Deus às outras nações. Dera testemunho aos egípcios e agora aos amorreus, exercendo juízo sobre os amorreus, pois Deus é o Senhor da terra, como também é o Senhor da igreja. Tudo está debaixo da autoridade de Deus. Então nós vemos que, primeiro, Deus fala com Abraão. De Abraão se levanta um povo chamado Israel. Este povo, que deveria estar habitando em Canaã, segue para o Egito. E ali eles permanecem até que a medida da iniquidade dos amorreus se preencha em Canaã. Deus vai até o Egito, encontra o seu povo oprimido. Este povo clama a Deus por libertação. Deus envia Moisés. Por atos poderosos, Deus tira Moisés do Egito e declara ao Egito: a terra é do Senhor. Deixe Israel no deserto. Aquela geração incrédula morre. Levanta uma nova geração sob a liderança de Josué. E eles entram em Canaã, executando o juízo sobre aquele povo amorreu, porque eles tinham preenchido a medida da sua iniquidade. A história está sob o controle de Deus, e Deus trata das nações de acordo com aquilo que eles fazem com Israel. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.